12, versículos 13 a 17. Você é uma pessoa endividada? Tem muitas dívidas? Você sabia que cada brasileiro, ele já nasce devendo R$35.500? Pode ser criança, pode ser velho, pode ser jovem. A dívida total do Brasil hoje é 7,7 trilhões. Então, se for dividir isso para cada um dos 214 milhões de brasileiros, então dá aproximadamente isso, R$35.500. Mas eu sei que você tem outras dívidas também, né? E esse parágrafo da Bíblia que nós vamos ler vai falar que nós temos, pelo menos, além desta, nós temos pelo menos mais 3 dívidas que nós devemos pagar cabalmente. A dívida pública, a dívida fiscal e a dívida celestial. Vamos ler Marcos 12, de 13 a 17, e depois nós falamos um pouco mais sobre isso. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Marcos 12, 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu nos compraste, Tu nos resgataste, e assim, Senhor, a nossa dívida eterna do nosso pecado foi paga por Senhor Jesus, quando morreu na cruz por nós e ressuscitou. Obrigado, Senhor, por isso, mas nós temos, Senhor, ainda muitas coisas que nós devemos a Ti. Em primeiro lugar, a gratidão. E nós queremos ser gratos ao Senhor, por isso que estamos aqui, para aprender a Tua Palavra, para que, aprendendo a Tua Palavra, nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando, que na meditação da Tua Palavra, o Teu Espírito fale em nossos corações. Pedimos a Tua bênção também para os irmãos que não estão conosco agora, que também fazem parte desse corpo, a Igreja de Cristo, que Tu possas estar com cada um deles, segundo as necessidades de cada um. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Endividados, nós somos endividados, né? Nós podemos dizer que cada brasileiro nasce endividado. O Rafael não, porque o Rafael é venezuelano, né? Mas logo vai se tornar um brasileiro também, já vai adquirir também a dívida, né? Provavelmente já vai ser maior. Mas aqui nós temos os fariseus e os herodianos, aqueles que faziam sempre sempre uma resistência, né? Sempre resistiam ao ensino do Senhor Jesus, sempre procuravam se contrapor, e eles queriam, de alguma maneira, pegar Jesus em alguma coisa que eles pudessem acusá-lo.
e vocês sabem que nunca conseguiram fazer isso, nunca conseguiram acusar Jesus de nenhum pecado, por isso eles então forçaram ali a barra, e quando ele disse a verdade de que ele é o Filho de Deus, quando ele se declarou o Filho de Deus, eles disseram, esse é o pecado dele, porque ele está mentindo, dizendo, né, se colocando no lugar de Deus. Só que ele estava falando a verdade, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. E então, mas aqui, até esse momento, eles estavam tentando pegá-lo em alguma falta, e por isso, então, eles, muito inteligentes, muito espertos, né, falamos, eu já sei, eles combinaram de fazer essa pergunta para Jesus, se era lícito pagar tributo a César ou não. E eles pensaram, bom, agora nós vamos colocar Jesus contra a parede, porque se ele disser que é lícito pagar tributo a César, o povo vai contra ele, porque o povo quer que, né, um Messias que os liberte da escravidão do Império Romano. E se ele dissesse que não devia pagar imposto a César, eles poderiam acusá-lo perante a lei de César e condená-lo, dizendo, olha, ele está indo contra a lei, dizendo que não deve pagar imposto. Mas Jesus sabia, e então Jesus deu aquela célebre resposta, né, que até hoje nós usamos como ditado, né, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então aqui nós podemos ver e dizer, né, a partir da mensagem que tem nesse parágrafo, que nós temos pelo menos 3 dívidas. Uma delas é a dívida pública. Nós encontramos esta ideia nos versículos 13 e 14, quando diz que eles enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem Jesus de alguma palavra, e chegando eles disseram, né, primeiro eles o elogiaram, sabemos que o Senhor é verdadeiro, o Senhor sempre fala a verdade, o Senhor não vê aparência e tudo mais, e aí eles lançaram a pergunta, nós devemos pagar tributo a César? É lícito pagar? Devemos ou não pagar? O que é que o Senhor responde? E então aqui, pela resposta de Jesus, nós podemos dizer que ele concorda, ele diz que é verdadeiro, que é justo, que nós paguemos tributos, que nós, na verdade, devemos isso ao governo, então nós somos realmente devedores, não adianta fugir, você deve R$35.500 e tem que pagar isso para o governo, né? E essa dívida vai aumentando, quer dizer, na verdade é o governo que deve, mas como o governo é nosso, nós somos o povo, temos que pagar. É claro, além do imposto de renda, além do INSS e todas as outras coisas. Mas quando eu falo aqui de dívida pública, eu não estou me referindo somente a esta dívida monetária. Nós temos uma dívida pública que como a gente vê aqui no contexto, é uma dívida que a gente tem para com as pessoas ao nosso redor. Nós, como cristãos, temos uma dívida para com as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja, as pessoas do nosso convívio no trabalho, na rua. E essa dívida é o nosso testemunho público. E era justamente nisto que os fariseus e os herodianos queriam pegar Jesus, porque Jesus tinha uma dívida para com o público. Ele tinha que dar uma satisfação. Ele não poderia fugir daquela pergunta. Se Jesus fosse um político, ele ia ficar enrolando e não ia dar resposta nenhuma. Mas Jesus, ele sabia qual resposta ele devia dar, mas ele realmente devia uma satisfação ao público, e os fariseus e herodianos queriam jogar o povo contra Jesus, para que o testemunho dele fosse afetado. Então, esta pergunta que eles fizeram para comprometer Jesus,
não conseguiram, porque Jesus conseguiu dar uma resposta correta e que não comprometeu o seu testemunho. Mas Jesus ele falou que nós temos também esta dívida, a mesma que ele representa ali, porque quando ele diz assim, no Sermão da Montanha, que nós somos a luz do mundo, então ele está querendo dizer isso, que nós temos que brilhar. E quando ele diz que nós somos a luz do mundo, ele fala, olha, você não acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Naquele tempo seria uma lamparina, né? Você não acende uma lamparina e coloca embaixo da cama. Você não coloca embaixo da mesa. Você não coloca no chão, você coloca no alto, para que todos, né, para que ilumine e todos vejam. E ele dá também um exemplo de uma cidade. Você não consegue esconder uma cidade que está edificada sobre uma montanha, sobre um monte. Então ele fala que é assim que devemos ser, assim que devemos caminhar. Nós, como súditos do Senhor Jesus, nós temos essa dívida pública. Nós temos que dar um testemunho. E nós temos que ter uma vida transparente. Porque se não tivermos uma vida transparente, se nós não deixarmos saber, que as pessoas saberem que nós somos cristãos, que nós servimos a Jesus, que nós... E tudo que nós fazemos, né, se não fica claro para as pessoas, então nós não estamos pagando essa dívida, nós estamos devendo para as pessoas. E ser transparente é uma coisa muito importante. Quando Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, versículo 16, né, que nós devemos então ser a luz do mundo e o sal da terra e praticar boas obras para que as pessoas, né, que nos observam glorifiquem o Pai que está nos céus. O Paulo, ele também dizia que nós, como crentes, como cristãos, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos como um perfume, por onde a gente passa, a fragrância, fragrância, né, que fala, de Cristo, né, desse perfume, ela deve exalar nas pessoas. Será que nós, quando estamos passando, as pessoas percebem o perfume de Cristo? Então é isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Ele diz, somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Então, às vezes, o nosso cheiro não é muito agradável, né? Esse perfume é um perfume que cheira a morte. Por quê? Porque se as pessoas que não querem entregar sua vida a Jesus, eles veem que nós estamos fazendo isso, que nós estamos conseguindo andar retamente, andar de acordo com a justiça de Deus, as pessoas se sentem incomodadas. Pedro falou sobre isso também. Pedro falou que as pessoas estranham quando nós não fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Quando você está numa roda de amigos e eles começam a conversar e falar do que eles fizeram, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu bebi não sei tanto, né, tantas caixas e não sei o que, eu fiz aquilo outro, e falam aquilo como se fosse uma coisa boa, né? E em vez de ter vergonha, né? Então nós às vezes ficamos até envergonhados de dizer, não, essas coisas eu não pratico, eu não faço esse tipo de coisa. Aí eles, né, começam a dizer, então é porque a tua religião não permite, e a gente tem que explicar, né, que não é bem a minha religião, mas é a minha consciência para com Cristo, de ser um cristão, que me impede de fazer estas coisas, né? Então, Paulo ele diz isso, que nós somos essa fragrância, né? Então, principalmente hoje, é quase impossível nós fazermos as coisas no anonimato, né? Você não consegue ficar livre dos olhos das pessoas, né? Já era assim no passado, mas hoje muito mais, né? Você está fazendo as coisas e sempre tem alguém te observando. Eles dizem que o seu celular, né, ele tem uma câmera que fica sempre ligado, mesmo quando ele está desligado, né?
De vez em quando a gente está conversando alguma coisa. Hoje o Alcir estava lá lendo um trecho da Bíblia para minha mãe, né? Ele abriu o celular lá, começou a ler, né? E logo a inteligência artificial do meu celular começou a explicar o que o Alcir estava falando, né? E aí eu não pedi nada, o celular estava no meu bolso, estava na minha mão, mas estava desligado, né? E aí ele começou a falar sobre aquilo, né? Então nós estamos sendo vigiados o tempo todo, e às vezes tem algum drone, né, nos olhando, nós não sabemos, mas não precisa nada disso. A gente sabe que, independente se não tem ninguém olhando, nenhuma câmera, nenhum microfone, mas Deus está vendo, né? E as pessoas estão nos observando, sim. Muitas vezes, quando eu viajava, trabalhava no correio e viajava de ônibus para ir em outras cidades para trabalhar, né? Eu sempre queria aproveitar aquele tempo de viagem, porque era muito longo, né? Às vezes ficava 1 hora dentro do ônibus. Então, geralmente eu lia a Bíblia, né? E hoje a gente tem um celular, a gente lê a Bíblia no celular. A pessoa não sabe se a gente está vendo um vídeo, o que está vendo, né? Mas quando era a Bíblia mesmo, as pessoas percebiam que eu estava lendo a Bíblia. E muitas pessoas às vezes comentavam e puxavam conversa, né? E falavam sobre aquilo. Então as pessoas sempre nos observam. Nós temos então essa dívida pública. Nós devemos, somos devedores às pessoas ao nosso redor. E, né, devemos a Deus de ter essa atitude de glorificar a Deus, de sermos a luz do mundo, o sal da terra e o bom perfume de Cristo em todos os lugares. A segunda dívida que nós temos é a dívida fiscal. A dívida fiscal. Nos versículos 15 a 17 nós temos esta ideia, porque Jesus, né, quando ele percebe que eles estavam querendo prová-lo, ele fala: por que vocês estão querendo me experimentar? Traz aqui um denário, que era a moeda que pagava geralmente um dia de trabalho. Era uma moeda de prata e esta moeda então pagava um dia de trabalho. Então seria hoje, para quem ganha um salário mínimo, seria cerca de quantos? 20 e poucos reais? Mais ou menos, né? 30, 40... uns 40, 50 reais, né? Mais ou menos seria para quem ganha um salário mínimo, né? Então, Jesus falou: vocês têm alguma moeda aí? Então, trouxeram a moeda e Jesus, então, mostrou a moeda para eles e falou: de quem que é esta efígie aqui, esta figura que tem na moeda, né? A moeda era cunhada e tinha a figura do César, né? Na moeda. De quem que é essa figura? É do César. Então, se tem o rosto do César aqui, então é do César. Dá para ele a moeda, porque é dele, né? Então, dai a César o que é de César. Então, quando Jesus diz isso, ele está afirmando que nós devemos pagar impostos. Sem dizer claramente, ou sem dizer diretamente, ele reconheceu que realmente precisava pagar imposto. Se o César quiser pegar todas essas moedas e pegar de volta, é dele, não é minha, né? Então, quando Jesus fala isso, ele elimina qualquer dúvida, né, quanto a que nós devemos realmente ser honestos e pagarmos os impostos, mesmo que eles sejam injustos. E naquele tempo os impostos eram injustos. E hoje também os impostos são injustos. Dizem que nós trabalhamos cerca de 5 meses no ano para pagar impostos. Então, até agora, você já trabalhou aí, vai terminar o 7º mês, né? Então, 5 meses foi só para pagar impostos. Então, faz 2 meses que você está ganhando para você mesmo, né? O resto foi tudo para pagar os impostos, né? E aí, até o final do ano, você tem que economizar, porque no ano que vem tem mais, né? Para pagar. Então, mas a gente deve, isso é uma doutrina bíblica, nós temos que, em outros lugares também na Bíblia, né, diz que nós devemos dar a todos o que é devido. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Romanos 14, né? Dar a todos o que é devido, né? A quem honra, dá honra. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo, né? E não fica devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que você
com que devemos amar uns aos outros, porque essa dívida a gente nunca vai pagar, né? Nunca vai pagar totalmente, que é o amor. Mas aqui Jesus diz que nós temos sim esta dívida fiscal, que é a dívida que nós temos que realmente pagar ao governo, devemos ser justos quanto a isto, honestos, né? E porque nós usamos o dinheiro, mas na verdade o dinheiro pertence ao governo. É o governo que imprime as moedas, né? E ele deixa que nós usemos esse dinheiro, né? Porque ele que controla todas essas coisas. Se o governo não controlasse, não teríamos isso. Então, infelizmente, né? Nós estamos sujeitos a isso. E é claro, nós recebemos muitos benefícios do governo, né? Nós temos o SUS, nós temos aí remédios de graça, né? Temos a aposentadoria, não é o que a gente quer, né? Temos a segurança pública, não temos assim, não é exatamente o que a gente merece, na verdade, deveríamos ter mais, mas é assim que as coisas funcionam e nós temos que ter esse testemunho também, e essa dívida nós temos que também pagar cabalmente. E outra dívida, né? A terceira dívida que nós encontramos aqui é a dívida celestial. Essa dívida, nós temos que pagar de qualquer maneira, não tem como fugir mesmo, né? A dívida celestial, nós temos essa ideia no versículo 17 mesmo, né? Porque quando Jesus diz, ele mostra a moeda e diz, de quem é esta figura? Eles dizem, é de César. Então ele diz, dai a César o que é de César, mas ele não para aí, né? Aí o que ele diz depois? E a Deus o que é de Deus. Então, não é só dar a César o que é de César. Você tem também que dar a Deus o que é de Deus. Assim como você tem que ser honesto e pagar seus impostos, tudo que o governo exige, cumprir toda a lei, você tem que também cumprir a lei de Deus e pagar o que você deve a Deus. É claro que se você fosse pagar tudo que você deve a Deus, você nunca ia pagar. Tem um salmo que diz que essa dívida, a dívida da nossa alma, ela é caríssima. Você nunca ia conseguir pagar. Mesmo que você morresse na cruz, mesmo que você queimasse eternamente no inferno para pagar os seus pecados, não seria suficiente. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para pagar o que nós nunca poderíamos pagar. Essa dívida foi cancelada. A Bíblia diz justamente isso, em Colossenses, se não me engano, capítulo 2, diz que essa dívida foi cancelada. Ele pregou na cruz a nossa dívida, expôs ali como uma dívida cancelada. Nós não precisamos pagar essa dívida do nosso pecado, ou seja, não precisamos queimar eternamente no inferno, porque Jesus nos salvou. Mas nós precisamos, para ter a salvação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregar a nossa vida a Ele. E aí nós temos uma dívida de gratidão para com Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus. Essa é a nossa maior dívida, a nossa dívida para com o Criador. E é claro, isso engloba todas as outras dívidas, né? A dívida que nós temos para com a dívida pública, né? Que é o nosso testemunho público, a nossa dívida fiscal, que Deus quer que nós paguemos tudo certinho, e também resta aí a nossa dívida eterna de gratidão para com Deus. Existem alguns lugares na Bíblia onde fala como que nós devemos proceder, né? Porque nós somos beneficiários desta maravilhosa graça de Deus, de ter perdoado as nossas dívidas. Em Lucas 17:10, quando Jesus conta uma parábola, ele faz essa declaração: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque nós só fizemos aquilo que devíamos fazer.
Então, se você faz tudo o que deve fazer, paga seus impostos, tem um bom testemunho, é direitinho no seu emprego, é honesto, faz todas as coisas, você tem que dizer assim: eu sou um servo inútil, porque eu só estou fazendo aquilo que eu sou obrigado a fazer, é minha obrigação de fazer isso, né? Então você tem que fazer mais. Jesus disse em outros lugares também que para nós entrarmos nos céus, nós temos que ser, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. E a justiça dos fariseus, para eles naquele tempo, era o top, né? O top dos justos eram os fariseus. E ele disse: tem que exceder em muito essa justiça. Então não basta fazer só aquilo que é devido, nós temos que fazer mais. João capítulo 13, versículo 14, Jesus, ele dá aquele exemplo, né? Na última ceia, ele disse assim: olha, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então nós temos que fazer isso, né? Lavar os pés uns dos outros. O que significa isso? Nos humilharmos, às vezes, perante os outros, né? E nos colocarmos como inferiores aos demais. Em outro lugar, Paulo fala, né, que nós não devemos nos exaltar, né, mas devemos considerar cada um os outros superiores a nós mesmos. Então ninguém deve se considerar superior, cada um deve se considerar servo um do outro. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, é que Paulo fala, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 15, versículo 1, fala que nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos mais fracos. Então, se você se considera forte, se você se considera uma pessoa espiritual, que está andando retamente, andando firme com Deus, então, joia, né? Você está fazendo muito bem, mas aí você deve suportar a fraqueza do irmão que está doente espiritualmente, do irmão que não está tão bem, que não está andando tão bem quanto deveria andar. Então você tem que suportar. É como a irmã Núbia falou, né, que nós somos um corpo. Se o dente dói, o braço não tem nada a ver com o dente, mas ele vai sentir essa dor também, né? As pernas, né? E tudo. Então, é assim que nós somos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, ele fala do matrimônio, que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então o marido e a esposa, eles não podem se considerar independentes um do outro, né? Eles são devedores um ao outro. O marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Então o marido não pode fazer o que quer e a mulher não pode fazer o que quer. Os dois pertencem um ao outro. Então Deus, ele coloca aí em igualdade o marido e a mulher. É uma dívida. Efésios 5, 28 diz que os maridos devem amar a mulher como o seu próprio corpo, e quem ama a esposa ama a si mesmo. Então essa é uma dívida que o marido tem para com a esposa, e a esposa, é claro, sendo submissa ao marido, também está cumprindo, está pagando essa dívida, que é uma dívida para com o Criador. 1 João 3,16, não é João 3,16, mas é 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então nós temos essa dívida para com o Criador, uma dívida celestial, de dar a nossa própria vida pelos irmãos. Já pensou? Então, o marido, por exemplo, né? Além dele ter que dar a vida pela própria esposa, ele tem que dar a vida pelo irmão também, né? Mas ele só tem uma vida, né? Mas a nossa vida não devemos viver para nós mesmos, né? Mas para cumprir a vontade de Deus. 1 João 4,11. Amados,
se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Assim como Deus nos amou, devemos também amar uns aos outros. Então é isso, irmãos. Nós somos devedores. Nós estamos endividados. E nós temos que pagar cabalmente esta dívida. E vamos fazer isso com excelência. Vamos fazer isso com alegria. Né? Como o Rafael falou, né? Não importa o que nós estivermos passando, como a G cantou o número especial, não importa o que estejamos sofrendo, mas nós temos que, sabemos que estamos sofrendo isso pelo bem, nosso próprio bem, né? Porque nós estamos sendo preparados para habitar no céu. E no céu não vai haver sofrimentos, no céu não vai ter dívidas para pagar, no céu nós teremos alegria. Mas nós não podemos entrar no céu de qualquer jeito, nós temos que ser preparados, e Deus está nos preparando. Então tenhamos ânimo, como Jesus disse, né? Acho que foi ontem que alguém disse, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não vamos ser inadimplentes para com Deus. Vamos pagar, né? Vamos nos esforçar e trabalhar para pagarmos as nossas dívidas, né? A nossa dívida pública, nossa dívida fiscal e a nossa dívida celestial. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma palavra de oração.